Aqui a gente tem a resolução de mais uma questão do Enem do ano de 2013. E o tema do enunciado da questão é sobre radioatividade, transmutação natural, ou seja, transformação. O carinha, o nuclídeo, emite uma partícula e se transforma em novo elemento. Então a gente vai ler o enunciado, a gente vai discutir o tema abordado e aí a gente vem para as nossas considerações, para o desenvolvimento do nosso raciocínio. Então o enunciado é claro, ele diz: glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Ele me dá a equação e depois a gente vai analisar. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Então ele está me dando o tempo para que eu adquira, para que eu tenha a imagem tridimensional. Continua o texto. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, repara que ele não está falando de glicose, ele está falando do nuclídeo, do medicamento. Então, o medicamento contém 1 grama do carbono 11. A massa em miligramas do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de, e aí vem as alternativas, lembrando que a unidade de massa, miligramas. Então vamos analisar, e aí eu vou começar pelo final, para não perder nada. Primeira coisa, repara que ele pede, tá, a massa em miligramas do nuclídeo restante, após o quê? 5 meias-vidas. E aí a gente tem que lembrar que meia-vida, eu botei aqui para vocês, mas isso aqui nada é quase a mesma coisa. Só para lembrar da nossa aula de radioatividade, a meia-vida de um elemento radioativo, que a gente chama de nuclídeo, o apelido dele, é o intervalo de tempo em que uma amostra desse elemento se reduz à metade. Quando eu falo que isso aqui não diz muita coisa, não interessa para mim que a amostra se reduz à metade. Se eu estou partindo de 1 grama, passados 20,4 minutos, ou 20 minutos e 24 segundos, lembrando que 0,4 minutos corresponde a 24 segundos, é a mesma coisa. Então, a cada 20,4 minutos, esse 1 grama passou 20,4 minutos. Esse 1 grama se transforma em 500 miligramas, ou seja, meio grama. Isso não quer dizer que 500 miligramas sumiram. É isso que tem que ficar claro. Isso representa dizer que quando você fala que esse cara se desintegrou, ele se transformou num novo elemento. Então vamos analisar a equação nuclear de transmutação natural. Esse cara emite o elétron? Não, gente boa, é o pósitron, carga positiva. Isso aqui é a carga dele. O sinal de mais eu não preciso colocar. Em outras palavras, se não tem positiva é porque o é. Então, quer dizer, aqui é a antimatéria do elétron, é o pósitron. É massa 0 e carga mais 1. Então, esse carinha, que é o nuclídeo carbono 11, ao emitir um pósitron, ele se transforma no boro 11,5. Então, cada átomo de carbono emite um pósitron e se desintegra em boro 11,5, se transforma.
Então ele deixou de existir, mas passou a existir esse cara aqui e mais a emissão. Legal até aí? Então, quando o cara fala em meia-vida, a gente tem que pensar nisso. É esse intervalo de tempo, no caso aqui 20,4 minutos, que o carinha se transforma em outro elemento. Então, cada meia-vida corresponde a metade da massa do nuclídeo se transformar. E assim sucessivamente. Então, repara que eu parto de 1 grama, só que ele quer a resposta em miligramas. Então, eu transformei aqui, ó, primeiro tipo, porque eu tenho aqui 2 tipos de resolução. A primeira delas vai ser mais poética e a segunda mais objetiva e direta. Você escolha. Então, veja bem, a cada 20,4 minutos decai a metade, porque é a meia-vida. Então, eu parto de 1 grama, só que transformando em miligramas. Lembra como o primeiro é maior, a unidade de gramas é maior que miligramas? Eu vou pegar a primeira e multiplicar por 1000. 1 grama igual a 1000 miligramas, está aqui. Passado 20,4 minutos, eu tenho 500 miligramas ativos, ou seja, ainda de nuclídeo carbono 11. Passados mais 20,4 minutos, de novo, ó, os 500 miligramas se transformam em 250, mais metade decaiu. 250, ó, segue a setinha, passados mais 20,4 minutos, passou para 125 miligramas, que ainda existem de carbono 11. Mais 20,4 minutos, outra meia-vida, 125 passou a 62,5 miligramas, que ainda existem de carbono 11. E, finalmente, mais 20,4 minutos, eu chego a 31,25, que é a massa final, após 5 meias-vidas. Por isso que eu parei. 1, 2, 3, 4, 5 meias-vidas. Então, a partir da massa inicial, passaram-se 5 meias-vidas, eu ainda tenho ativo, ou seja, com nuclídeo carbono 11, 31,25 miligramas da amostra inicial. Ou seja, após eu detectar a imagem tridimensional do cérebro, naquele exato momento que se passaram 5 meias-vidas, eu ainda tenho no meu medicamento 31,25 miligramas de carbono 11. Entenderam o âmago da questão? A profundidade da radioatividade, no caso da medicina, como é importante? Então, antes de entrar no segundo tipo de resolução, eu não queria deixar passar batido a equação nuclear, que também é equilibrada. Mas como é que eu equilibro uma equação nuclear? Equilibrando as massas e equilibrando as cargas ou números atômicos, como queiram. Então, as massas do produto têm que ser igual à massa do reagente. A carga, o número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico à carga do produto. Então, aqui, se lado esquerdo eu tenho 11, 11 mais 0, lado direito eu tenho 11. Bateu. Se aqui eu tenho 6 no lado esquerdo, reagente, lado direito, 5 mais 1, lembra que não é elétron, é pósitron, é positivo. 5 mais 1, 6. Bateu. Então, numa equação nuclear, seja de transmutação natural ou artificial, tá? Você tem que ter que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. A carga dos reagentes tem que ser igual à carga do produto. Tranquilo? Quer dizer, com isso a gente analisou tudo do nosso enunciado. Não ficou nada de fora. Ah, não, ainda falta só um toque. Lembra que a gente falou aqui, ó, no enunciado, tomografia por emissão de pósitrons. Lembra que o pósitron nada mais é do que a antimatéria do elétron. O grande lance é que a gente viu isso em isótopos.
radioativos, principalmente aqueles usados em medicina. Então a gente viu isso aqui, esse enunciado, como PET, só que essa sigla é em inglês, que nada mais é, que eu traduzi na época, tomografia por emissão de pósitron, ponto final. Então, só para lembrar que é utilizado na medicina como a imagem tridimensional do cérebro. Tranquilo? Bem, aqui a parte poética, que a gente vai tirando, ó, decaindo metade a cada meia-vida passada. Aqui não. Aqui você tem uma fórmula direta, onde eu tenho que M é igual a M0, só um minuto que isso aqui está errado, agora está certo, M0, tá? Sobre 2 elevado a x. E aí eu coloco para vocês, o M cor de rosa, né? É a massa residual, quer dizer, a massa inicial, perfeito? É o que interessa, é a massa final, massa inicial. O M0 é a massa inicial. Então, o Mzinho é a massa final, ou massa residual. O M0, já está aqui o zero, é a massa inicial. E X é a quantidade de meias-vidas. Então, repara que o M final vai ser igual a 1000, que é 1000 miligramas, é a massa inicial, sobre 2 elevado a 5. Por quê? Eu tenho 5 meias-vidas. Então, o M vai ser igual a 1000 sobre 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1000 sobre 32, massa igual a 31,25 miligramas. Resposta, letra D, é o mais próximo. É a mais próxima, tá? 31,3, 31,25. Então, repara que eu estou te dando opções para você tratar ou romanticamente a nossa radioatividade, a nossa transmutação natural, ou objetivamente. Massa final é igual a massa inicial vezes 2 elevado a x, que é o número de meias-vidas. Então, já viram que isso aqui não é difícil. É uma matéria fácil, tá? E tudo que a gente explicou aqui, tudo que a gente está discutindo com vocês, é para lembrar tudo de radioatividade. A única coisa que a gente não entrou aqui foi nas leis da radioatividade. Perfeito? Tá? A primeira e a segunda lei da radioatividade. Uma fala de emissão alfa e outra fala de emissão beta, que você deve lembrar. O que interessa é que é uma questão fácil, que eu tenho certeza que não ficou margem para nenhuma dúvida. Valeu, gente boa. Até a próxima questão. Um grande abraço.